primeiro documento com sugestões de normas e compromissos para os médicos brasileiros data de 1931. Nem é preciso dizer o quanto o mundo mudou. Hoje, os responsáveis pelo diagnóstico e tratamento da população se encontram diante de uma outra realidade. E a pergunta tem a ver com todos nós. Mas, afinal, como e por que o Conselho Federal de Medicina quer reformar o Código de Ética Profissional? Para falar desse tema, Cidadania recebe o corregedor do CFM, José Fernando Vinagre. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, não só para a classe médica, como para a sociedade brasileira, que é o Código de Ética Médica. O que é, enfim, o Código de Ética? O que ele pretende? Qual é a força que ele tem perante os profissionais da medicina? É um código de princípios, né, que o médico deve seguir no seu exercício profissional. É o documento mais importante da classe médica e é esse documento que norteia todo o exercício profissional do médico nas suas várias facetas. A atualização mais recente é de quando? A atualização mais recente foi de 2007. Nós começamos a revisão em 2007, terminamos no final de 2009 e teve um período até ele entrar em vigor de 6 meses e ele entrou em vigor no dia 13 de abril de 2010. Bom, o que essa revisão de 2010 mudou? Veja bem, o Código, depois da criação dos Conselhos de Medicina, que foi pela Lei 3268 de 1957, ainda no governo de Juscelino Kubitschek, exatamente. O primeiro código já emitido pelos Conselhos de Medicina foi em 1965. Depois teve uma revisão, a primeira em 1984, e em 1988, com a nova Constituição, foi feita uma grande reforma, que aí foi uma reforma que perdurou durante 20 anos, que foi exatamente a revisão foi feita em 2007, com 20 anos de vigência do Código de 1988. Esse código já era um código bastante avançado para a época. 1988. Mas de lá para cá muita coisa mudou, né? Exatamente. Então, daí a necessidade de haver uma revisão do código. Porque a medicina é uma ciência dinâmica, que a todo dia aparecem novas tecnologias, novos procedimentos, e isso precisa, de alguma forma, estar inserido e não no apenas Código isso, de Ética Médica. Os costumes da sociedade mudaram. Exatamente. Né? Eu lembro que ainda na década de 70, o homossexualismo, ou seja, a inclinação por pessoas, a orientação sexual por pessoas do mesmo sexo era era classificado, inclusive, no Código Internacional de Doenças. Exatamente. Né? E hoje o Código abrange todas essas situações. A questão da discriminação, o médico não pode nem ser discriminado por orientação sexual, por cor, por opção religiosa, e também não pode discriminar ninguém nessas mesmas condições. Então, isso é muito claro no Código. Que se houve um avanço e tanto, né? Exatamente. Eu acho e como eu falei, esses avanços tecnológicos que hoje envolvem a medicina, a questão do conflito de interesses, a reprodução humana, como lidar com a morte, né? Bioéticas, exatamente, da autonomia do paciente. Hoje o paciente tem a opção de dizer o que quer que seja feito com ele. Se ele tiver condições de fazer uma escolha, ele vai determinar para o médico, olha, eu quero esse procedimento, não quero esse. Então, essa autonomia é muito preservada, bastante preservada, aliás, no Código de Ética Médica. E com esses avanços, e o Código tinha 20 anos, realmente a gente precisava rever. Porque o que aconteceu nesse intervalo dos 20 anos? Várias situações que foram surgindo nesse período, elas foram reguladas por resoluções do Conselho Federal. Exemplo. O que, por favor. Publicidade médica, que era uma coisa que nós não tínhamos há 20 e poucos anos atrás.
era incipiente, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha exatamente nada. O médico tinha um receituário, uma placa de consultório e ficava nisso a sua publicidade. Com o advento da publicidade, citando um exemplo, né, que é mais assim, didático, por exemplo. Com o advento da publicidade via internet, a princípio, e depois transformação da saúde redes como um sociais, consumo, dos bens de saúde como uns bens exatamente. de consumo. Nós precisávamos ter uma regulação, porque se a gente deixava sem essa regulamentação, a publicidade fugia do nosso... E aí nós criamos uma resolução para isso. Eu vou pedir um exemplo, porque eu me sinto no papel do espectador. Por exemplo, clínicas de emagrecimento, em que que todo mundo quer emagrecer sem fazer muita força, né? Quer tomar um medicamento, então às vezes nem sempre se sabe se aquele medicamento é regular ou não. E por outro, além disso, as clínicas com cirurgias com finalidade estética, né? Emagrecimento, lipoaspiração, que tem dado com frequência problemas. O código está sendo atualizado para disciplinar os maus profissionais? Com certeza. Isso é uma situação muito comum hoje, realmente, e eu, em sendo corregedor, todos os problemas éticos, todos os questionamentos éticos são regulados pela corregedoria. Então, nós convivemos com esses questionamentos na atividade do médico, isso é o nosso dia a dia no Conselho Federal de Medicina. Então, na questão, por exemplo, da cirurgia plástica, né, é uma especialidade médica que muita gente acha que é de fins, por exemplo. Então, o cirurgião plástico, no momento em que ele vai fazer um procedimento num paciente, ele tem a obrigação, as pessoas acham isso, a obrigação de dar o resultado que a pessoa espera, tá? Mas, na prática, isso não acontece. A medicina não é uma ciência de fins. O senhor se refere não à plástica reparadora, mas, sobretudo, à plástica com finalidade estética. Né? Que é o que está hoje muito em voga. O Brasil, inclusive, é o recordista mundial nesse tipo de procedimento. Então, no momento em que uma pessoa faz a opção de procurar um profissional para fazer uma cirurgia estética, mudar o nariz ou fazer uma cirurgia de face, ou qualquer uma delas, colocar prótese mamária ou abdominoplastia, seja lá o que for, ali, nesse momento, o conselho ajuda muito. Tá? Um médico que sou um paciente e preciso de uma indicação de um médico tenho uma indicação de um médico que eu quero procurar para fazer algum procedimento. Eu posso me dirigir ao conselho, tá, e fazer uma consulta. Esse médico tem um título de especialista ou não tem um título de especialista da área? Ele realmente tem a habilitação necessária para fazer aquele procedimento? Porque no código é muito claro, eu só posso anunciar que eu sou especialista em alguma das especialidades médicas. Se tiver feito a formação, 56 se tiver o diploma ou a habilitação conferida pelo eu tenho que ter um título que me dê aquela comprovação daquela especialidade e esse título tem que estar registrado nos conselhos regionais de medicina. Então, no momento em que eu procuro um profissional para fazer algum procedimento, isso não é só estético, qualquer procedimento médico, e que eu quero saber da qualificação desse médico, eu posso consultar o conselho e dar o nome do médico, o CRM, ou nem preciso dar o CRM, e eu gostaria de saber se esse médico realmente, ele anuncia que ele é cirurgião plástico, se ele tem essa especialidade registrada no conselho, ou se não tem, entendeu? Se ele está cometendo uma irregularidade que está previsto no Código de Ética Médica, ele anunciar uma especialidade que ele não tenha esse registro, entendeu? Então, o senhor está sugerindo, então, que cada pessoa que está interessada
A pessoa que está interessada em fazer uma cirurgia, ou em si, ou num parente próximo, uma cirurgia plástica, seja com estética, seja estética reparadora, seja com finalidades estéticas, deve recorrer aos conselhos regionais e ao Conselho Federal para ver se o nome consta, para consultar a relação, exatamente, se aquele esse médico profissional tem o está registro habilitado. daquela especialidade, que ele anuncia ou não anuncia, mas que supostamente ele tenha. Ou seja, quem vai dar isso é o conselho. Não cair naquela tentação de, meu amigo falou, não, fulano fez aquela cirurgia, foi ótimo, achou aquela propaganda boca a boca para fugir disso. Né? Exatamente. Eu acho que você pode até, uma grande indicação, se uma pessoa fez uma cirurgia com alguém ou fez algum procedimento e ficou satisfeito e deu um resultado bom, seja estético ou não, já é uma indicação de que o médico tem uma qualificação adequada. Mas a garantia de que ele tem uma determinada especialidade para a qual ele anuncia, isso é dado pelo Conselho. Qual o poder de fiscalização e que punição, que tipo de punição os conselhos regionais e o Conselho Federal pode fazer chegar ao mau profissional, ou aquele, digamos assim, o charlatão que se intitula especialista em cirurgia plástica ou em qualquer outra especialidade, um emagrecimento milagroso, digamos assim? O que pode incidir? Porque, na verdade, o que acontece é que parece que o Conselho não tem essa capilaridade efetiva para se antecipar às práticas negativas. Dentro do organograma dos conselhos existe um departamento de fiscalização, que é muito ligado à corregedoria. São dois departamentos dentro do conselho que agem conjuntamente, vamos dizer assim. Tá? Porque se eu não exercito, eu normatizo. O Código de Ética Médica é a maior norma do conselho. É o que vai nortear o meu exercício profissional em todos os aspectos. Tá? Mas o que o Conselho faz? Ele edita um código através de uma resolução, como nós fizemos em 2009, e agora estamos fazendo essa revisão. Possivelmente o ano que vem esteja terminado, ou no começo de 2018, essa revisão, e aí nós vamos publicar esse código. Mas não adianta só publicar. Eu tenho que ter instrumentos, né, aí entra a questão da fiscalização, para que eu possa realmente cobrar aquilo que eu normatizo. Em outras palavras, se eu não tiver a fiscalização, não adianta eu normatizar. O Conselho lançou uma campanha pela reforma, salvo engano, em 1º de julho de 2016. Né? Lançou a campanha e vocês também cobram a participação da sociedade. E essa participação pode se dar através de um site de vocês, que é o RCM, Reforma do Código de Ética Médica, rcm.cfm de Código de Conselho Federal de Medicina.org.br. Vou repetir, www.rcm.cfm.org.br. Quem pode sugerir, quem deve sugerir? Qualquer cidadão? Não, os médicos, tá? Você entra nesse site e dá a sua sugestão, que pode ser uma sugestão de alteração de um determinado artigo do código, tá? Ou uma supressão de um determinado artigo que a pessoa não concorde que ele esteja lá, ou acrescentar um novo artigo. São 3 opções que você tem. Tá? Quando você entra no site, tem essas 3 opções: alteração de algum artigo, um novo artigo, ou a exclusão exclusão de algum dos artigos. Tá? São as 3 opções. E isso está aberto, porque o que existe hierarquicamente nessa revisão? Existe uma comissão nacional, que é comandada pelo Conselho Federal de Medicina, da qual fazem parte vários segmentos da sociedade, tá? E o Poder Judiciário, bioeticistas, reconhecidamente com capacidade para isso, e vários conselheiros do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Cada um dos estados brasileiros tem uma comissão estadual de revisão do Código de Ética Médica, tá? Porque
as sugestões podem chegar nessas revisões, nessas comissões estaduais. E aí essas comissões estaduais remetem para a Comissão Nacional. Mas você pode ir diretamente fazer essas sugestões no site do Conselho Federal. E vai estar aberto até o dia 31 de março de 2017 para nós aceitarmos essas sugestões. Tá? Depois elas são compiladas pela Comissão Nacional, que vai ver se... Porque o que a gente não pode acatar? Alguma sugestão que fira a lei, por exemplo. Alguém dizer lá, olha, o aborto, o Código de Ética Médica deve liberar o aborto para o médico fazer em qualquer situação. Eu não posso fazer isso num código, porque isso fere a lei. A lei brasileira não permite o aborto. Então, eu tenho que respeitar o que diz a legislação brasileira. No capítulo da reprodução humana, por exemplo, o que pode acontecer, que conduta o Código prevê para o caso de uma mulher que esteja impossibilitada de ter um filho, mas que ela já tenha, por exemplo, um embrião fecundado? Aqui a lei brasileira não permite que esse embrião seja implantado em outra mulher, salvo engano. São situações. Não existe na lei brasileira toda a normatização quanto à reprodução assistida. Isso foi dado para o Conselho Federal de Medicina fazer uma resolução que atenda à questão da reprodução assistida. Então, existe, por exemplo, um limite de idade para que você possa fazer a fecundação. Na mulher, depois dos 50 anos, só em situações especiais, que são estudados cada caso. O número de embriões que podem ser implantados. A questão da escolha do sexo ou escolha da cor da pessoa que vai, do feto, entendeu? Isso tudo é proibido pela resolução do Conselho Federal. Algumas dessas situações já estão contempladas no Código, mas isso também a questão da reprodução assistida, ela é muito dinâmica, né? Todo dia aparecem situações novas, casais homoafetivos, por exemplo, que se o registro, como é que é feito. Hoje a lei já dá um respaldo legal para isso, mas, por exemplo, um casal de duas mulheres que tem um filho, amanhã esse casal separa, né? E quem vai ficar com a criança de direito, se as duas são mães, né? Casais homossexuais masculinos, a mesma coisa. O novo código o projeto do novo código está discutindo isso? Está se discutindo isso também, mas é uma situação que como ela é legal, ela não pode estar só contida no Código. Nós temos que ter uma legislação brasileira, uma lei que contemple essas situações. A questão da ortotanásia, por exemplo. Quando não há, por exemplo, um acordo entre o casal, quem que vai ficar com a criança ou não. Às vezes, não, eu não quero ficar, nenhum dos dois quer ficar com a criança. E aí? Né? É uma situação que pode acontecer. Não é o comum, mas a questão da ortotanásia... Que seria a morte assistida. Então, são três situações, né? A distanásia é você prolongar a vida quando ela não tem mais condições de reverter aquele quadro. A ortotanásia é você provocar a morte, né? Uma pessoa que é tetraplégica, não tem nenhuma movimentação do pescoço para baixo, mas está lúcida, está orientada, tem o domínio das suas vontades e tal. Eu decido que eu não quero mais viver daquela forma. Isso é permitido? Não é permitido, porque a lei brasileira não permite. Então, eu já disse isso, o Código não pode prever... Qual a diferença da ortotanásia e da eutanásia? Exatamente, essa é a grande questão. A eutanásia é você provocar a morte de alguém, é esse caso que eu citei. Eu sou tetraplégico e não quero mais viver assim. Então, eu escrevo que eu quero que alguém provoque a minha morte, me injete uma injeção, alguma coisa assim. Isso a lei não permite. A ortotanásia? A ortotanásia é permitido, nós temos uma resolução
reconhecida legalmente. Seria não prolongar. É não prolongar. Você não usar de meios extremos para manter uma vida terapêuticos vegetativa para manter apenas. uma vida que já não tem mais, um câncer em fase terminal. Mesmo que a pessoa esteja lúcida, ela está bem, mas ela já não tem mais nenhuma condição de você fazer alguma coisa para tirar daquele quadro. Então, por opção da pessoa, se ela pode fazer essa opção, ou por opção do seu representante legal, caso ela não possa fazer a opção, caso ela não tenha mais condições mentais para fazer essa opção, você pode deixar. Qualquer pessoa, eu estou aqui, por exemplo, conversando com você, eu posso sair daqui e fazer tudo que eu quero que aconteça comigo, caso eu esteja numa situação de vida terminal. Tá? Olha, eu não quero que me leve para a UTI, eu não quero que me bote no respirador e me deixe lá infinitamente, eu não quero que me dê alguma droga que vai só manter meu batimento cardíaco, por exemplo. Entendeu? Então, eu faço essa opção. Isso chama de diretrizes antecipadas. Eu posso fazer em qualquer momento da minha vida. E isso eu posso deixar com o meu médico, posso deixar com uma pessoa da minha confiança, que eu eleja como meu representante legal, e o médico está respaldado eticamente a acatar aquela minha sugestão, entendeu? Aquela minha decisão. Uma outra questão. Acho que por um dever de justiça, as pessoas têm que... O público tem que se colocar no papel, na função do cotidiano da maioria dos médicos brasileiros, que são cobrados através da imprensa, são muitas vezes alvo de processos justos, judiciais justos ou não. Mas como deve se comportar o médico de hospital e, sobretudo, de ambulatório público, de atendimento público, enfim, no estado, no município, um hospital federal, quando ele é cobrado a ter uma certa produtividade, atender, por exemplo, 30, 40 pessoas na jornada de trabalho? O que isso faz, o que tem uma decorrência, tem um efeito muito ruim sobre a qualidade do atendimento. Como o médico deve agir, e muitos já têm agido assim, já têm ido até os meios de comunicação, denunciando essas condições de trabalho. Isso aí, está previsto também no Código de Ética Médica, nenhuma situação política, de alguma coisa que esteja acontecendo, pode intervir no exercício profissional do médico. Tá? Eu não posso ter uma resolução ou uma lei que determine que em tantas horas do meu trabalho eu vou ter que atender 50 pessoas, em 4 horas. Não, essa decisão é minha enquanto médico. Uma consulta eu posso ter uma consulta que ela eu não preciso mais de 10 minutos, eu vou ver um resultado de exame, ou fazer um retorno de uma determinada doença, que não vai demandar mais do que 10 minutos para eu atender esse paciente. Mas se é uma pessoa que realmente tem um quadro clínico que eu precise muito mais tempo, posso ficar 1 hora com ela. Okay. Ninguém pode decidir isso por mim. O médico é soberano, uma autonomia do médico. Diante de qualquer possibilidade de pressões políticas, o médico tem que ser soberano. Eu não posso ter nenhuma normatização, seja municipal, seja estadual, ou seja federal, que limite para mim o tempo que eu devo atender e devo atender quantas pessoas. E aí o médico ele tem o direito de denunciar essa situação. Primeiro, todo lugar todo ambulatório dentro de hospital ou de posto de saúde tem um diretor técnico, que é o responsável por responder eticamente pela qualidade do atendimento. Pela qualidade de atendimento. Pela responsabilidade profissional. Exatamente, pelo número de profissionais que estão trabalhando, se tem um médico ou não, ele é o responsável. Então, eu tenho que ir em cima do diretor técnico, é a pessoa a quem eu me dirijo para cobrar aquilo que eu preciso para exercer dignamente a minha profissão. E no caso de faltar esse diretor técnico ou de ele não me atender aquilo que eu estou reivindicando, eu posso me dirigir direto ao Conselho e fazer uma denúncia contra todo esse sistema. Doutor José Fernando,
Nós poderíamos conversar aqui o dia inteiro sobre o Código Médico, enfim. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Estou à disposição, sempre que precisar, o Conselho Federal está à disposição. Muito obrigado. Cidadania conversou com José Fernando Vinagre sobre a reforma do Código de Ética Médica. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar uma cópia de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até a próxima.